aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aí a gente vai falar sim do ministro da Educação, tá aí no fundo aí, o cara que a gente não sabe se realmente vai ser ou não vai ser o ministro, mas também temos aí para falar do Moro, para falar do STF, para falar de coisas relacionadas ao governo, coisas ligadas ao TSE, ao Barroso, a Alexandre de Moraes, sabe? Tem muita coisa e teve até um break news aí de última hora, coloquei aqui no vídeo, que tivemos novas buscas e apreensões, mas dessa vez não é contra youtubers, dessa vez é relacionado ao caso Marielle. Então vamos começar aqui sem muita delonga. O cara aí que aparentemente é o candidato para ser o ministro da Educação, a gente ainda não tem certeza, e Bolsonaro falou umas coisas, vou mostrar para vocês o que Bolsonaro falou, que dá a entender, tipo assim, tem duas linhas de raciocínio. Tem gente falando que Bolsonaro tá confirmando que sim, ele vai continuar, já tem outro pessoal falando que, ó, esse cara não vai assumir. Eu acho que tá mais do lado do que esse cara não vai assumir mais. Porque o que foi que aconteceu? Ele foi colocado lá, foi anunciado como ministro, e ao longo do fim de semana, várias informações começaram a surgir sobre ele. Aqui é um vídeo no fundo, eu vou passar só um pedacinho assim do áudio do vídeo, mas já vou explicar o que foi que aconteceu. O pessoal começou a questionar dele, mas cara, porque, gente, começou a surgir um monte de maluquice aí sobre o currículo dele. Ele falou que ele fez doutorado e a instituição falou, não, ele não estudou aqui. Não, eu fiz pós-doutorado na Alemanha. Não, na Alemanha você não fez. Ah, mas eu fiz o mestrado na FGV. Aí o cara falou, não, mas você plagiou a sua tese. Tá aí uma loucura por completo. E aí, o pessoal vai lá e pergunta, mas e aí, conta aí do teu mestrado, do pós-doutorado. Aí quando ele vai falar do pós-doutorado, ele fala, tá, vou falar do pós-doutorado. Ele muda de assunto por completo e ele começa a falar em sustentabilidade. E aí o André Petros, lá do Movimento Conservador, até fala, ó, achei um cara formado em dimólogo, falando aí que é basicamente a Dilma. O pessoal tá fazendo piada com o cara. Então vejam só como foi a entrevista e deem risada comigo. Dentro da estrutura da ONU, a ideia de que nós precisamos repensar sustentabilidade. Na época, sim, senhora. E ministro, agora não houve plágio. Não houve plágio. O mestrado não houve plágio. Isso. Vamos lá. Agora vamos ao pós-doutorado. O doutorado. Hoje, essa é a grande pergunta. Em 2006, o mundo passou a pensar o seguinte: repensar. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a questão geracional. Aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Vocês já estão vendo, né? Não, o que é sustentabilidade? O que é sustentabilidade? Não, o mundo começou a pensar, a ONU, que isso, aquilo, outro. Cara, meu Deus, era uma pergunta simples. Ministro, e o doutorado? Ele começou a divagar, tá mais perdido que pinto no lixo. E aí o Felipe Barros até faz o comentário, né? O positivismo é tanto que até fabricam currículos para dizer que fulano é técnico. E aquela questão, para quem ainda não entendeu o que é positivismo, é aquele pessoal que diz, eu não sou nem de esquerda nem de direita. O meu negócio é fazer, sabe? Eu sou técnico, eu sou um cara técnico, é a técnica acima de tudo. E aí tá mostrando aqui para dizer que é técnico, até fraudar aí, né? Dados, tá valendo, mas tudo bem. E aí, não para por aí, ele teve que ir na CNN, e até Alan fez piada com o som que ele fez do L. Mas vejam só aqui uns 20 segundos. Faz uma pergunta pra ele, ele começa a falar da filha. Mas porque minha filha queria ser médica, porque a professora falou isso, falou aquilo, e agora ela é uma grande pesquisadora. Olha como... Não, olha só. Dá para todos, e que brasileiros como eu, repare, o que vocês têm de vida... Eu tenho mais que o dobro de vida de vocês de tempo de trabalho como professor. Tá. Meus filhos, minha filha mais velha tem 44 anos. Tá, beleza. Então, eu trabalho, minha filha é médica. Sim. É uma médica que teve muito esforço de trabalhar. Quando a minha filha, na sala de aula, no colégio, com 11 anos, perguntou lá no Rio de Janeiro, e a professora perguntou, Jorginho, o que você quer ser na vida? Com 11 anos. Mariazinha, aí Jorginho, eu quero ser engenheiro. Mariazinha, fala uma coisa. Aí minha filha falou, professora, eu quero ser médica. A pessoa que... Tá bom, né? Cara, esse é o cara que quer ser ministro da Educação. Vocês lembram que semana passada eu fiz questão de trazer quem é ele, mostrar várias coisas. Vou relembrar algumas coisas hoje, mas vamos continuar, né? E aí, a piada ficou tão grande que a gente teve que ver o antagonista fazer aí, né? Soltar uma sugestão. A pergunta é, basta não ser olavista para ter apoio dos militares? Porque para quem não sabe,
Está se falando que foi o Jorge Oliveira e a ala dos militares que endossou o nome, que levou o nome até Bolsonaro. É a questão de fofoca. A gente não tem como bater o martelo, a gente não sabe. Dizem também que o Walter Braga Neto tinha aí um certo envolvimento na indicação do nome. Mas até o momento são especulações. Mas que tem alguém da ala militar realmente assim apoiando o nome, tem. E aí, quem é? Quem foi, gente, que apoiou o nome? E aí essa pergunta eu vou fazer de novo em breve. Guarda aí. Olha só isso daqui, ó. Fundação Getúlio Vargas disse que o ministro não atuou como professor de qualquer de suas escolas, nem teve pesquisa financiada pela instituição. Já não basta aí as acusações de plágio no mestrado, agora nem da aula ele deu. Aí, olha só, Universidade de Rosário, que desmentiu Decotelli, concedeu honoris causa a Lula. O cara que falou que fez doutorado na Argentina, além de não fazer, a universidade que ele disse que foi, deu honoris causa para Lula. E aí tem a matéria aí, tudo falando por aí vai. Olha só, não para por aí. Decotelli não fez pós-doutorado na Alemanha, diz a universidade. Será que esse cara pelo menos se formou em alguma coisa? Porque tá complicado, galera. Tá complicado. E aí eu trouxe isso daqui pra gente dar a explicação do dia. Sabe quem que vai nos explicar o que tá acontecendo? Sérgio Moro. Sérgio Moro. Você falou, o que é que Sérgio Moro tem a ver com esse ministro? Sérgio Moro já foi o cara que planejou. Sérgio Moro tá por trás do plano, já sei. Não é isso. Gente do céu. Falei aí na entrevista que eu fiz com Dex, com Leitadas, como é difícil ser presidente. Vocês acham mesmo que Bolsonaro tem tempo, sabe, de checar tudo do cara? Vocês acham que é papel do presidente ir atrás de tudo que o Decotelli tá afirmando? Que é professor, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro? Não é. É papel dos assessores. E no governo, desde que o governo começou, a gente já teve vários problemas. E não tô falando de deputado, vamos falar assim, problema realmente sim de cargos relacionados ao governo que podia demitir a qualquer hora. Mandetta, Nelson Tait, Sérgio Moro, Regina Duarte, Bebiano, agora aí o Decotelli, sabe? Teve o Alvim, caso do Alvim, o Ricardo Vélez. Olha quantos nomes passaram que foi indicação. E uma coisa importante, gente, é leia, sabe, trabalho que esse cara fez, as coisas que essa pessoa escreveu, por um motivo também, para você saber de que lado essa pessoa tá, sabe? Para você saber se o cara, ele apoia a ideia de direita ou apoia a ideia de esquerda. Porque isso aconteceu com o Sérgio Moro. Bastou o Sérgio Moro sair para as pessoas começarem a se preocupar. Não, vamos ler aqui as teses do Sérgio Moro. E a gente descobriu que, por exemplo, essa daqui foi a tese de doutorado do Sérgio Moro. Você pode ver aqui, ó. Obtenção de título de doutor, aqui é o do Sérgio Moro, por aí vai. E aí, nessa época, a gente acha coisas, não vou ler isso aqui tudo para vocês, mas Sérgio Moro, ele tá apoiando que em temas que o Congresso ainda não resolveu, ou não tá querendo resolver, como a questão do aborto, ele acha válido que o STF vai lá e discuta, que é o ativismo judicial mesmo, passar por cima de tudo. Quando a gente fala que o STF tem poder de quase, sei lá, do Olimpo, dos deuses, Sérgio Moro tá endossando e fala assim, não, aí ó, é isso aí mesmo. Aí, ó, tal decisão, talvez mais que qualquer outra, ilustra o papel ativo da Suprema Corte. Esta, mesmo diante de um tema absolutamente controvertido, tomou para si a responsabilidade, para o bem ou para o mal, de decidir a questão. Então, se a gente tivesse, no passado, sabe, lido as teses de Sérgio Moro, eu falei, pô, olha o que Sérgio Moro tá defendendo, cara. Bicho, o Sérgio Moro também defende aí a questão do aborto, vixe. A gente vai trazer esse cara pro governo? É a mesma coisa do Decotelli. Cabia a quem? A quem indicou, aos assessores, a ala militar, sabe? O pessoal do MEC. Não, vamos dar aqui uma olhada para falar para Bolsonaro o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. E na fala que Bolsonaro fez hoje, que ele fez lá no Facebook, a gente vai voltar nesse assunto. Mas você vê, né? Aconteceu com o Moro, mas parece que as pessoas não aprendem. Não querem checar a informação. Falou, tá falado, né? Deu a barrigada. Agora imaginem. Isso daqui, gente, era uma coisa simples, era só ler. Imagina a inteligência do governo que está ao redor de Bolsonaro. A gente sabendo que Bolsonaro está sempre aí sobre ameaças e por aí vai. Imagina se acontece, se realmente tem alguém com desejo de fazer mal a Bolsonaro. Com esse pessoal todo aí que parece que é especializado em, sei lá, investigar isso e tem coisas erradas acontecendo. Mas beleza, vamos continuar. Aí você vê, né? Matéria do UOL. Governo adia posse de Decotelli. Ala militar que o apoiou está constrangida. Agora tão constrangida, né?
Mas beleza. Aí vem, ó. O próprio grupo militar que indicou esse professor está constrangido porque foi surpreendido pelos problemas acadêmicos e está avaliando a repercussão do caso. Aí agora tem que adiar. E adiar, gente, porque pode dar problema. Vocês sabem que pode a depender, poderia dar um pedido de impeachment, sabe, contra Bolsonaro. Tudo o que Maia está esperando. Sabe, Randolfo Rodrigues tá assim, ó. Sabe quando tá aquela corrida de 100 metros que o cara tá assim esperando, bota-se a mão no chão, tá só esperando a zoadinha pra sair correndo? É como o Randolfo Rodrigues tá. Pra fazer o pedido de impeachment por improbidade administrativa, porque impulsou o Decotelli. Aí continua, vejam só. Aqui é da Fórum. Revista diz que Bolsonaro desistiu de nomear Decotelli. A CNN, novo ministro, diz que fica. Aí tá que não vai. Vai ficar, não vai ficar, vai ficar, não vai ficar. Abre aspas. O presidente já procura um novo nome para o ministério. Infelizmente, a avaliação é de que não há como seguir com Decotelli. Se mente no currículo, pode mentir em tudo. Confiança é algo crucial. Disse um ministro ouvido pela coluna. Que ministro? Aí vem aquela questão, né? Isso aqui não parece nem o que é. Mas você já vê como é que a mídia já está agindo. E aí no final da matéria, tem algo que eu acho interessante, que diz: segundo informações de Caio Junqueira e Thaís Arbex, da CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro está se sentindo traído com o episódio. Aí olha só, a ala olavista do governo teria se aproveitado da polêmica para atacar a ala militar. Eles não perdem a oportunidade, sabe, de tentar gerar conflitos entre os militares e a ala olavista. E a ala olavista, não entenda como a ala olavista, não existe a ala olavista no governo. No governo atual tem 3 olavistas: Carlos Nadalim no MEC, Felipe Martins e Ernesto Araújo. Acabou, essa é a ala olavista. O que existem são conservadores. O que foi que aconteceu ao longo do dia foram pessoas comuns que estavam insatisfeitas. Mas aí já a ala olavista. Aí você vê aqui, ó, matéria da Veja. Olha a matéria da Veja, falando até de Bernardo Kister. O ataque dos radicais bolsonaristas a Carlos Decotelli. Olha como foi o ataque. E uma postagem feita nessa segunda-feira no Twitter, o influencer, né, eles estão falando de Bernardo Kister, publicou uma montagem. Um meme. Foi um meme. Olha o ataque radical. Foi um meme. O cara fez um meme. Em que Carlos Decotelli, questionado sobre seus títulos, né, aparece ao lado da professora e cientista Joana Dark Félix da Souza, que em 2019 admitiu não ter realizado um trabalho de pós-doutorado na Universidade de Harvard. Aquela questão que a cientista de Taubaté que o pessoal falou, aí que Bernardo fez um meme, esse daí, vejam só. A mídia, olha só, essa nomeação promovida aí pela ala militar já gerou, inclusive, ataques aos bolsonaristas, aos conservadores. Bernardo Kister sobrou nessa brincadeira porque fez um meme, agora já tá dando. A grande mídia já achou motivos aí pra fazer piada. Eles não pedem a oportunidade. Não perdem, né? E aí, vejam só isso daqui, que é o que eu falei pra vocês, sobre a questão que pode dar ruim pra Bolsonaro, inclusive a questão de impeachment. Silvio Grimaldo aqui vem e diz: vamos fazer um exercício de imaginação. Aqui é tudo suposição de uma suposta armadilha pro Bolsonaro. O comando maluco, ele está falando do Exército, indica para o MEC, que é o Ministério da Educação, um sujeito com pelo menos 2 acusações de falsidade ideológica e uma de plágio. Sem que o presidente saiba, graças à incompetência dos generais de levantar a capivara do sujeito. Falsidade ideológica é crime de ação penal pública incondicional. Ou seja, não precisa de manifestação da vítima. Se o Ministério Público aceita a queixa-crime e abre denúncia, o futuro ministro passa a ser investigado, sai a posse do ministro amanhã e ele passa a ter foro privilegiado no STF. Quando o Silvio Grimaldo falou isso, ainda não havia saído a notícia que a posse dele havia sido adiada. Ele não vai ser empossado mais amanhã. Então, já estão vendo aí, já deram aí uma pausa, peraí, vamos ver, mas aguenta aí. Sabendo da acusação e da investigação de falsidade ideológica e dando o privilégio do caso ser levado ao STF, blindando o sujeito, o presidente pode incorrer em improbidade administrativa e ser visitado pelo pedido de impeachment do Maia. A posse do ex-doutor e ex-pós-doutor é amanhã. Não vai ser mais. Foi suspendida. Mas vejam só, porque ninguém foi checar, independente, gente, sabe, se o cara apresentou currículo, diplomas e por aí vai, independente disso, o pessoal do governo tinha obrigação
de ter lido todas as teses que ele fez. Lido. Para saber como que o Decotelli pensa. Ele realmente é alguém que está ao lado do governo? Ele é alguém que defende as pautas do governo? Ele é esse tipo de pessoa? Ou ele diz ser? Então tinha que ter lido. Para ver como é que ele pensava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, qualquer tempo que seja. Para ver se as ideias que ele até defendem são ideias que vão melhorar o nosso país. Mas não. Aí o pessoal quase colocou Bolsonaro à beira de um impeachment. Vejam só. E aí, Bolsonaro se pronunciou sobre o caso, né? E ele disse: desde quando anunciei o nome do professor Decotelli para o Ministério da Educação, só recebi mensagens de trabalho e honradez. E aqui eu grifei. Imaginem só. Bolsonaro, ele recebe informação das pessoas. Vocês acham que Bolsonaro tem como sentar no computador? Não, eu vou abrir aqui o Google, vou começar a saber se Decotelli é um nome bom ou ruim. Não, ele tem que receber já mastigado para ele poder tomar a decisão dele. E aí você vê que ele só recebeu mensagens de trabalho e honradez. Então, ou seja, as pessoas que estão informando o Bolsonaro falharam. Quem está informando o Bolsonaro falhou. Mas adianta falar? E aí você vê, por inadequações curriculares, o professor vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o ministério. Sim, vai fazer o quê? O senhor Decotelli não pretende ser um problema para a sua pasta, bem como está ciente de seu equívoco. E aí que gerou uma certa dúvida. Tem gente que está achando que Bolsonaro vai manter, tem gente que está achando que Bolsonaro falou, cara, ele vai voar. Eu acho mais que vai voar. Porque quando eu leio isso daqui, ó, ele diz, ó, o senhor Decotelli não pretende ser um problema. É tipo assim, ó, o Decotelli está ciente. Então, ele está ciente que ele errou, então ele não quer ser um problema. Ele entendeu que ele errou e ele não vai querer forçar a barra e assumir como meca de qualquer jeito. Ele entendeu que se ele entrar, vai ser um problema para o governo. Então, eu tô enxergando dessa forma. É uma frase assim que dá para entender de duas formas. Eu tô entendendo que, como ele sabe que ele fez uma cagada, ele não quer criar um problema. E aí continua. Todos aqueles que conviveram com ele comprovaram sua capacidade para construir uma educação inclusiva e de oportunidade para todos. Não, pode até ser. Mas diante que tudo que aconteceu é aquela questão. Gerou já muito problema. Mas esperemos os próximos capítulos. E já adianto. Se Bolsonaro escolher ele, a gente vai fazer o quê? Vai continuar apoiando Bolsonaro. Vai fazer o quê? Vai deixar de apoiar o Bolsonaro? Não vamos deixar. Vai ter que continuar apoiando. A gente pode reclamar, falar, pô, Bolsonaro, veja aí, cara, muda aí. Pô, não vai dar certo. Mas, cara, é apoiar o governo. A gente não tem opção mesmo. Eu tô apoiando o Bolsonaro aí, já falei, já para 2022. Continuo apoiando para 2022 e não vou parar. Essa conversa aí de, não sei o que, comigo não cola. Tô fechado 200% com o Bolsonaro ainda. E aí, quando o Bolsonaro diz aqui, ó, só recebi mensagem de trabalho e honradez. E aqui eu fui atrás para mostrar para vocês. Eu falei, não, semana passada eu fui pesquisar, pô, esse cara é bom ou ruim, não vou mostrar tudo. Aqui foram as matérias na época que eu procurei e fui lá achar do Decotelli. Primeiro ele fala que ele não tinha preparação para discussão ideológica. Ele não sabe discutir sobre esquerda e direita, o que é complicado dentro lá, né, da parte da educação. Tu acha mesmo, minha tia, que o professor, ó, o secretário, o ministro da Educação já falando assim, ó, velho, a gente quer que vá por esse caminho. O ministro já pedindo, a gente já vê que tem professor que não segue a orientação e faz um monte de coisa que a gente não concorda. Imagina com um ministro que diz que não tá nem apto para discutir. Mostrei para vocês. O ministro ainda falou, né, quer dizer, possível ministro, a gente não sabe se ele realmente vai ser ainda. O Decotelli ainda falou que ele pretende conversar com a Cecília Mota, que é secretária, que ela é muito eficiente, interessada em dialogar. Aí eu fui atrás, a pessoa que ele elogia é uma pessoa ligada à Fundação Lehman. Lehman, que patrocinou a Tabata Amaral, Thiago Mitraldi, Felipe Rigoni. Tabata e o Felipe estão aí nessa pedra das fake news, para tentar lhe censurar o WhatsApp, censurar o Facebook, por aí vai. A gente vai falar disso aqui hoje também, rapidinho. Lehman quer que Tabata aí seja a nova presidenta, algum período aí da vida dela, não sei quando. A Tabata tentou várias e várias vezes derrubar o Weintraub, mas não. Bolsonaro não conseguiu, só chegou mensagem boa pra ele. E aí vocês perguntam, porque isso aqui eu achei no Google. Imagina o pessoal do governo com acesso a BIM, com isso, com aquilo outro, não achou nada. Ô pessoal,
Ainda mais sobre aí, né? A mesma Cecília Mota, ligada aos lemas, por aí vai. Também aqui o Terça Livre falando. No dia, várias pessoas da Nova Esquerda, o mesmo Tabata Amaral, o Rigon, Thiago Mitral, acho que também o Alessandro Molhon, o pessoal traçando elogios, gente. Elogios para esse novo ministro. Aí você vê, ó, matéria da BBC. Nessa matéria da BBC, mais uma vez a Priscila Cruz, que é ligada ao Todos pela Educação, que é ligada ao Lema, elogiando ele, falando que ele tem um perfil certo para reconstruir o MEC. E o Daniel Cara, que é um cara da esquerda, mas que é da esquerda, ele é do PSOL, sabe, a esquerda mesmo, se não gostou dele. Mas tava claro ver o que estava acontecendo. E aí, Felipe Martins tem um comentário de 2018 que fala muita coisa importante de tudo que está acontecendo agora. Porque tá surgindo, sabe, alguns canais, influenciadores, pessoas no Twitter falando, não, eles estão tentando impedir que as pessoas façam críticas a algumas coisas pontuais. Mesmo depois de a gente ter visto Moro, Regina, Bebiano, por aí vai. Não, confia no plano. Cara, você faz uma pergunta, o pessoal vai lá, não, esse cara aqui tá traindo o governo, é o novo Nando Moura. Estão querendo falar que você é o novo Nando Moura. Não pode ser assim. E é o que o Felipe fala. Um dos grandes desafios de governos anti-establishment é fugir das falsas alternativas. Sabe, um governo que é contra, sabe, essas regras que o pessoal quer impedir. No Brasil, por exemplo, tentam emplacar a ideia de que a única alternativa às políticas do PT são as políticas do PSDB. E o governo Bolsonaro é anti tudo isso. Ele é anti esse establishment PT versus PSDB. Não, a gente quer Brasil acima de tudo. É isso que a gente votou para ser Bolsonaro. E o Felipe diz, ó, olhem só, cirúrgico, na educação, na política externa, em todas as áreas sensíveis do futuro governo, tentam vender para Bolsonaro quadros e ideias de tucanato. Quadros e ideias que em sua maioria não diferem dos quadros e das ideias do PT, a não ser na superfície, esteticamente. Para escapar dessa estratégia das tesouras mental, que tenta restringir as escolhas a um leque de opções pré-aprovadas pelo establishment, e aí você vê essa questão do ministro, não, você vê aí os militares gostaram, não sei quem gostou, o pessoal ali da bancada alemã gostou do cara, esse cara aí, ele é aprovado, ele é limpinho, não, ele é limpinho, prudente, sofisticado, ele é pós-doutor na Alemanha. Então, para fugir aí desse leque, por aí vai, é necessário recorrer a um repertório de quadros e de ideias que estejam fora do establishment e ignorar a aprovação da mídia. Vamos ignorar a aprovação da mídia. Vejam aí, Paulo Guedes. Paulo Guedes é o único exemplo que a mídia não reclamou. Porque não tem como reclamar de Paulo Guedes. Mas você pega a Damares. Alguém vai falar que não tá gostando do trabalho da Damares? A mídia não gostou da Damares. Ernesto Araújo, Relações Exteriores. Vocês estão vendo diversas coisas acontecendo. Vai falar que Ernesto Araújo é ruim? Não é ruim. Então, se a gente ficar preso ao que o pessoal vai achar que é bom ou ruim, cara, vai dar ruim. E aí, continuando. Nomes como o de Maria Helena Guimarães, Mendonça Filho e Maria Inês Fini, dentre outros badalados pela mídia como bons nomes para a educação, representariam a derrota de tudo que Bolsonaro demonstrou querer para essa área, que será crucial para a reconstrução da nação. Quem tem que pensar nisso? O Ministério da Educação, além de ter um dos maiores orçamentos do governo, é o que vai reconstruir o nosso país. É tudo que uma mãe, sabe, que uma tia do Zap quer pro filho dela. É só isso que ela quer, uma educação boa. Imagine você que me assiste, que você tem o privilégio de conseguir pagar uma escola particular, que é coisa de privilegiado no Brasil, sabe, escola boa. Imagine se no Brasil ninguém precisasse pagar escola particular e pudesse dar todo mundo escola pública. Sabe? A maioria vai para escola pública e aí só a faculdade todo mundo paga. Imaginem, gente, isso daí. Imagina quanto dinheiro ia sobrar no seu bolso ao longo aí de 14 anos que você paga aí, né? Dos 3 até os 17. 14 anos, sabe? De escola que você paga. Imagina se a gente tivesse uma educação boa, pública, gratuita. Do mesmo modo, nomes como Sérgio Amaral, Roberto Abindeno, Rubens Barbosa, Maria Nazaré, badalados para as relações exteriores, representariam muito ou mais do mesmo, a continuidade de uma política externa terceiro-mundista e sem traços distintivamente brasileiros. Antigamente, vocês lembram, era negociação com Cuba, Venezuela, esses países assim, né, da Latinoamérica, lá da África. Agora, o governo Bolsonaro está tentando se aproximar, vocês estão vendo.
Estados Unidos, Austrália, Europa, Japão, por aí vai. Esse padrão se repete nas mais diversas áreas, formando armadilhas políticas e abrindo a possibilidade para que corpos estranhos e desestabilizadores se instalem no seio do nosso governo. Então, quando a gente aceita que isso acontece, sabe? Não vamos colocar o cara técnico, acaba dando ruim, sabe? Acaba por trazer problema e desestabilizar o governo. E aqui algumas fotos para relembrar. Regina Duarte, General Santos Cruz, Mandetta, Bebiano. Esse daqui é Ave Maria, Sérgio Moro. Teve alguém que causou mais problemas no Brasil do que Sérgio Moro? Gente, tudo o que tá acontecendo no STF agora tem dedinho de Sérgio Moro, de algum jeito aí, né? Lá e cá, ele teve uma parcelinha de culpa. Nelson Tait, todos os aí trouxeram algum problema pro governo que a gente poderia ter evitado. Mas como a gente não sei o que, quando a gente fica quieto, a gente não se pronuncia, os militares pitam e bordam. E aí aconteceu. O Bolsonaro fala, pô, mas eu só recebi mensagem boa. Pô, quem foi que me passou a mensagem errada então? E aí, ó, um exemplo. Primeiro lote de ventiladores pulmonares vindos dos Estados Unidos chega ao Brasil. O Brasil recebeu 1.000 ventiladores. 1.000. Sabe quem foi que conseguiu isso? Foi o Ernesto Araújo. Tá vendo o que acontece quando a gente tem um bom nome? 1.000. Olha o que aconteceu. E aí, continuando aqui para terminar a trend de falar dos outros assuntos do vídeo. Para quebrar esse padrão e evitar que tudo seja posto a perder, os tecnocratas do governo, que quer na ala militar, quer na ala econômica, deverão ser alertados. Ou seja, esse pessoal tem que ser alertado pelo povo. A gente tem que ir lá e falar, ó, General Ramos, você que aconselha Bolsonaro, cara, a gente não quer isso. Isso aqui vai contra o que o povo quer. Então tem que alertar sobre a importância das questões de fundo, olhem só, políticas, culturais e espirituais. Eu fiz questão de grifar e ainda destacar de azul. Essa questão espiritual, gente. Você aí, o que é que mais você quer? Era o que? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso que a gente está vivendo agora. Para evitar erros fatais. Adicionalmente, pode ser necessário construir uma interface no entorno do presidente à semelhança do que ocorre nos Estados Unidos, com conselheiros e assessores especiais para auxiliá-lo no trato com os ministros, evitando que as questões de fundo sejam ignoradas e negligenciadas. Isso vem acontecendo de certa forma. Colocaram o Arthur, colocaram o Felipe, ou foi fazendo. E para terminar, o sucesso do novo governo, catapultado ao poder por um apoio popular massivo, dependerá essencialmente da atenção a essas questões de fundo e de sua capacidade de manter-se próximos às suas bases, possibilitando que o povo participe assim como participou da campanha. Ou seja, é o governo que o presidente governa com o povo. Então quando o pessoal vem e fala assim, não, estão aqui, ó, o novo Nando Moura, estão criticando o governo. Gente, o governo chegou lá com a gente falando o que a gente queria. Bolsonaro já falou, eu tô aqui para fazer o que o povo quer. Então falta mais o quê? Falta mais o quê? Para você ir lá e falar, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim. Não é sair falando que Bolsonaro é frouxo, que é covarde, que é isso e aquilo. Não, eu não tô falando disso. Pelo amor de Deus, quem tá falando isso daí é maluco. Mas tô entendendo o que eu tô falando? É aquela crítica construtiva. E aí, olhem só como são as coisas. Eu fiz uma pergunta no início do dia e perguntei, quem foi que indicou o nome de Decotelli pro Bolsonaro? E aí eu pergunto, foi Jorge? Foi militares? Seria interessante descobrir. E aí, olha como o que está acontecendo hoje. Para mim isso aqui é um retrato. E é isso que a gente tem que correr. Eu faço uma pergunta, quem foi a pessoa? E vem uma pessoa aí no Twitter tentar justificar. Falar, não, deixa pra lá. Por quê? Porque Dilma também fosse... Aqui, ó, Dilma admite erro no currículo. Dilma e também o currículo de Dilma aí Dilma também tem problema no currículo. Ou seja, porque Dilma tem problemas, tá tudo bem que nosso ministro da Educação também tenha problemas. É esse o pensamento que a gente tem que ter? Não é isso, galera. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, no dia que eu perguntei se o nome era bom ou não, uma pessoa falou, ó, eu acredito que sim. Melhor do que aquele lunático fugitivo que está nos Estados Unidos. Olha como é que fala do Abraham. Isso aqui vai ajudar? Kim Paim Descanse, muito bom nome, mas bom pelo quê? Não fala nem porque é bom, não, vou relaxar, não, relaxa aí que é bom nome. Tem 3 disso daqui, gente. Tem uns 4 dias, na verdade. Olha aqui, claro que sim, mas a Almadita Esquerda, MBL, a Globo e por aí vai, vão fazer de tudo para sujar a imagem dele.
A gente não precisou da Globo para isso. Mais outro, se você está ao lado do presidente Bolsonaro, tem que apoiar e torcer para que dê certo, tá? Eu tô torcendo, eu só quero saber se o nome é bom. Porque gente torcendo o contrário já tá cheio. Não, eu não tô torcendo contra, eu só queria saber se o nome do cara era bom. Vocês entendem o que é que acaba trazendo problema pro nosso país? Esse tipo de comportamento. Então, se você é assim, por favor, não seja assim. Pesquise, você... sabe, faça o que Bolsonaro não pode fazer. Bolsonaro não tem tempo de ficar indo pesquisar se o nome é bom, se o nome é ruim, se tem problemas. Então, você quer apoiar, apoie Bolsonaro e tente ajudar. Quando você vê que tem um problema, você tem que alertar. Você quer que um novo Sérgio Moro apareça? Eu não quero. E aí, algumas reflexões ainda sobre o tema. Winston Churchill diz, não, aprendam com Bolsonaro. Ele, no momento, está tentando romper uma bolha que existe de fato, principalmente no Nordeste, e com a imagem dele, levar o conservadorismo. Enquanto isso, o pessoal da direita fica se degladiando entre si, achando que o ministro A e o ministro B, que é Milic, por aí vai mudar a educação do Brasil em 4 anos. Vélez e Abraham Weintraub mostram claramente que é impossível, não mudou nada em 2 anos e agora reclamam da tática de Bolsonaro de recuar um pouco para dar tempo de construir um cenário para impulsionar a guerra cultural. Acordem, pessoal! Se não vão ensinar o que é conservadorismo, escrever livros, artigos e por aí vai, ou vão pedir monarquia e guerra cultural para Ciro Gomes ou FHC. Eles estão falando, cara, o pessoal está se degladiando entre si sem necessidade nenhuma. Você faz uma pergunta, o pessoal fala, não pode perguntar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Flávio Morgan diz, repetindo mais uma vez, a direita precisa parar de adular quem imita e passar a ter profundo respeito por quem faz. É minha forma de resumir a crise da direita em uma frase. É o pessoal só reclamando. Mas, gente, vamos fazer alguma coisa. Sabe, fazer alguma coisa é produzir livros, vídeos, sei lá, juntar aí amigos. Nem que seja pra você pegar alguém pelo braço e tentar alertar. Tem que fazer alguma coisa. Mas o pessoal, gente, quem acompanha o Twitter, o pessoal tava discutindo quem foi a primeira pessoa, sabe, que descobriu que Sérgio Moro não prestava. Não porque eu descobri primeiro, porque eu descobri... Olha o tipo de discussão que tava hoje no dia. Para ver quem foi o primeiro. Tem hora que eu fico com vergonha. E olha isso daqui também, A direita não precisa de união. Pelo contrário, precisa de mais uns expurgos. O dos isentões foi só o primeiro. Ou vocês querem chegar em 2022 com mais uma cacetada de pepas e atores como o Frota, né? Em nome de uma união. E com jornalistas adulando tipos antagonistas e o Alexandre Borges. Do que a direita precisa é de autoridade, precisa ficar mais culta e menos repetitiva em rede social, precisa estudar mais, criar grupos de base e não se achar sensacional por repetir o que outros disseram. Precisa ser respeitada até por quem não é de direita, precisa rezar e ler livros, principalmente rezar, né? Não só está atualizada em grupo de WhatsApp sabendo que saiu na mídia hoje, precisa causar medo em debate só de citarem seu nome, chega de discussão repetitivo, isto é para marketing eleitoral, precisamos agora de sustância, caldo de mocotó e estante lida, dito e feito. Mas o pessoal quer discutir quem foi que descobriu sobre Sérgio Moro primeiro. E aí agora avançando na pauta, pra gente chegar no fim do vídeo, pelo amor de Deus, dar menos de 45 minutos pra vocês não reclamarem. Sérgio Moro aí, né, vem fazer piadinha. Será que o governo é favorável ou contra a PEC da execução da condenação criminal em segunda instância? Sempre fui e sempre serei a favor. Eu mesmo escrevi esse Twitter, portanto não será apagado. Cara, duas coisas. Primeiro, ele tá questionando se o governo é ou não é a favor, sabe, de segunda instância. Óbvio que é. Tem não que falar, né? Agora olha que interessante. Eu mesmo escrevi este Twitter. Peraí. Quer dizer que tem mais de uma pessoa que escreve esse tweet no Twitter de Moro? Quer dizer que mais pessoas têm acesso? Sei lá, Rosângela Moro, a mulher dele? Um assessor? Peraí. Quer dizer que essa conta aqui não é só usada por Sérgio Moro? Isso aqui é de questionar, né? E aí o próprio Paulo Energia no Crítica Nacional diz, então admite que existem tweets que não é você que escreve? É clássico de terceirização de plágio. E aí continua. E ainda sobre o Moro, olha só. A mesma narrativa. O pessoal tá todo santo dia agora atacando o Aras, tentando descredibilizar o que aconteceu. Esse pessoal da Lava Jato aí tá com medo demais, viu? Aparentemente vivemos uma fase anti-Lava Jato e contra o que ela representa. Não seria melhor o país focar em agendas, tipo assim, por aí vai, anti-Covid, desemprego, corrupção, como recomenda o artigo? Peraí,
quer dizer que a gente está contra o que a Lava Jato representa? Não, Sérgio Moro, a gente não está. A única coisa que a gente quer é que tudo seja elucidado, porque agora está bem claro que o Deltan, parece que vocês não olhavam da mesma forma para políticos de partidos diferentes. Parece que a forma como vocês trataram umas pessoas foi diferente. A gente não viu vocês colocarem a mesma pressão em Álvaro Dias, no FHC. Até quando saiu aquele print seu lá do Intercept, você até diz, né? Não, a gente não pode ir atrás do FHC, porque o FHC é uma pessoa que o apoio dele é importante, não pode perder o apoio do FHC. E aí, que eu falei para vocês da questão Marielle, teve aí mais mandatos de busca e apreensão lá no Rio de Janeiro. Na matéria ainda diz, o clã Bolsonaro não está envolvido, informa o delegado, e até o momento saber que tem 20 buscas e apreensões. Não tem muita coisa, essa matéria tinha 5 minutos que acabado de sair quando eu comecei a gravar, falei, não, deixa eu inserir aqui no vídeo, só para falar, então ao longo do dia aí a gente deve ter mais informações, e eu realmente espero que esse caso se revele, porque, pelo amor de Deus, né, tá durando demais, e a narrativa já encheu o saco. E aí, vejam só, TSE, sabe? Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive está julgando o Bolsonaro, podendo inclusive fazer um impeachment contra Bolsonaro. O TSE está discutindo sobre fake news com Átila. Átila. Quem também estava na live aqui era o Felipe Rigoni, que tem um projeto das fake news, que é dado do Renova BR, que é ligado a Lema. Átila. É brincadeira o Brasil, né? E aí você vê aqui, ó, falando em fake news, senador Ângelo Coronel defendeu na CNN um trecho do projeto que obriga o WhatsApp a manter dados de todas as mensagens que atingirem mais de 1.000 pessoas na plataforma. O cara quer porque quer controlar o WhatsApp. Ele quer porque quer controlar o WhatsApp. Olha pra cá do senhorzinho. Senhor Ângelo. O senhor já deve ter dinheiro aí de sobra, sabe? Relaxe, vá curtir, senhor Netinho. Fique de boa. Fique de boa na sua, que ninguém lhe bole. E aí, juntando aí tudo, fake news e TSE, temos o Barroso. Se lembrar da questão do Kataguiri, que falou lá contra Bolsonaro, que Bolsonaro tinha um plano e por aí vai, ele foi lá e curtiu. Olha o que ele diz. Curti ontem um post sem querer. Ainda estou me adaptando a essa rede. Não curto o post com controle de polarização política e por aí vai, quero agradecer, blá blá, agradeço a quem me alertou. Peraí. Ainda estou me adaptando a essa rede. Como é que um cara que não sabe usar redes sociais tá querendo fazer inquéritos e falar como as redes sociais devem ser regulamentadas? Essa questão aí das fake news. O cara que não sabe usar redes sociais, ele pode dar pitaco, ele pode estar no STF, por aí vai, que debate sobre isso, que inclusive o STF tem um inquérito sobre fake news, que foi julgado se era legítimo ou não. É uma piada, né? E aí o Otávio Facuri diz, ó, me veio agora um pensamento aqui. Ele não negou que pensa aquilo que curtiu por engano, apenas disse que foi sem querer. Ele não falou que ele não gosta, que ele não concorda com o Kataguiri. Só disse que foi sem querer. E o Dom Corleone de direita diz, ó, imaginem, pessoal, se Bolsonaro curte sem querer a publicação de um indivíduo que pede o fechamento do STF, quais seriam as manchetes dos jornais de hoje? Eles podem tudo, mesmo que seja sem querer querendo. Será que a Globo falou disso aqui? SBT, Bandeirantes, Record, Folha, Estadão? Não falou. Mas se fosse Bolsonaro curtindo aí uma pessoa, sei lá, uma tia do Zap que reclamou do STF, Ave Maria, tava em todo, era capaz de estar breaking news, sabe? Cobertura ao vivo. O pessoal na casa da mulher para perguntar o que ela queria dizer quando ela falou mal do STF. É Brasil, né? E aí, deu errado para Alexandre de Moraes, já aí no ramo do STF, fake news e por aí vai. Informação quentíssima do jornalista Cláudio Humberto dá conta de que o apenso 70 do inquérito das fake news, um laudo pericial emitido pela Polícia Federal, frustrou o ministro Alexandre de Moraes. O laudo atesta que não ter sido possível identificar a existência da imaginada rede de robôs com mensagem financiada nas redes. Sem a confirmação de tal rede de robôs, parece que toda a narrativa em torno da investigação cai por terra. Mas o Alexandre de Moraes voltou depois para falar, não, o inquérito não acabou não, a gente ainda tá aí, ainda temos coisas para investigar. Mas toda hora, gente, a PGR já se pronunciou falando que é muito fraco, a Polícia Federal também, teve aquela delegada que já falou dos desmandos, só basta que também os nossos deputados e senadores comecem a colocar pressão no STF, né,
Porque o povo tá muito preocupado. Eu tô vendo muita gente preocupada, sabe? Pensando em escrever, com medo de acontecer alguma coisa a elas. E aí, olhem só, vídeo aqui interessante sobre Bolsonaro. Vou mostrar aqui o vídeo, que é um vídeo curtinho aqui, mostrar aqui só o áudio pra vocês. Olha só o que aconteceu aí nas últimas horas. Nossa, eu tô ansiosa pra ver o senhor. Eu tenho que perguntar dois. Primeiro, agradecer ao senhor pela conclusão da obra lá no Ceará, que a minha família mora todo lá, e todos ficaram muito felizes por ter concluído essa obra. E eu também, a outra, tirar uma foto com o senhor e meus... Pode? Presidente. Vai estar parada há algum tempo, né? Pois é. Nós falamos que não ia deixar a obra parada. E graças a Deus foi concluído e está todo mundo feliz, presidente. E era para ser inaugurado em 2012. Gente, imaginem, uma senhorinha, uma tia do Zap, saiu do Ceará só para agradecer. Bolsonaro é o cara que levou a água pro nordestino. Gente, vocês acham que o povo lá no Nordeste, sabe, que às vezes não tem nem eletricidade em casa, agora que tem água, vocês acham que eles estão se importando pra fake news, pra qualquer coisa? Vocês acham que esse povo vai deixar de votar em Bolsonaro? Cara, o governo tá mais forte do que nunca depois dessa água no Nordeste, sabe? É importante que a gente continue nosso papel enquanto a militância mais organizada a falar, não, tem que fazer aquilo outro, mas Bolsonaro enquanto presidente, gente, me desculpem, mas a água do Nordeste ajudou, eu chutarei no mínimo 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas que vão ser impactadas de forma direta. Até quem não mora no Nordeste está sendo impactado, sabe por quê? Porque alguém no Nordeste vai receber água, vai começar a plantar algumas coisinhas na fazendinha dele, vai começar a vender, e aí ele vai ganhar um dinheirinho e ele vai comprar um tênis na internet de uma loja lá de São Paulo, sabe? Por quê? Porque agora ele tem água, ele conseguiu plantar, começou a sobrar um dinheirinho. Isso aconteceu. Então, cara, tem hora que a gente tem que olhar também do lado de Bolsonaro. Bicho, eu sei, muita gente quer que Bolsonaro haja do dia pra noite, mas não pode ser assim. A gente tem que sempre manter as críticas maduras, mas também temos que entender, não, o Brasil não vai melhorar do dia pra noite. E realmente, parem de falar que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. O cara, gente, levou água pro Nordeste, a indústria da seca chegou ao fim. Eu que sou do Nordeste, eu sou da Bahia, eu escuto falar da transposição do São Francisco, desde que eu tava no ginásio, eu já ouvi falar disso daí. Do ginásio, eu já ouvi falar disso daí, de Lula, que Lula leva água e fazer isso. E isso aconteceu, sabe? 2020. E aí, pra gente chegar aqui quase ao fim, o final é só uma imagem que vai deixar todo mundo, acho que, sabe, emocionado, não sei direito, mas não sei, esperançoso. Tarcísio, olhem só, construindo mais uma ferrovia lá aí pra ligar o, sei lá, leste-oeste aí, lá na Bahia. Avançando noite adentro, trabalhando até 3 da manhã. Vocês estão entendendo por que o homem não para? Trabalha até 3 da manhã. É o ministério que mais está entregando obras. Vai chegar em 2022, o povo vai falar, rapaz, velho, para quem trabalha nas rodovias, quem trabalha com logística, vai falar, cara, realmente, o país mudou. Como é que eu não vou votar em Bolsonaro? Como é que eu não vou votar em Bolsonaro? Aquele cara que é mais isentão, olhando tudo que aconteceu no país, fala, cara, não tem outra opção. Não tem outra opção. O cara é o cara, bicho. E aí, pra terminar, gente, eu achei essa foto aqui muito interessante, só pra gente se refletir, ó. Essa foto daqui é do Rio de Janeiro, em 1941. Cara, eu só queria que o Brasil votasse isso daqui, ó. Olha só, todo mundo andando na rua, com um sorriso no rosto, meio despreocupado, sabe? Sabendo assim que não ia acontecer nada demais. Todo mundo bonitinho, ó. Homenzinho, os homens de cabelo arrumadinho, todo mundo de terno e gravata, as mulheres de vestidinho. É isso aí, cara. O Brasil aí voltar a ser assim, sabe? Então, pessoal, por hoje, meio que era isso. O vídeo ficou longo, não deu 45 minutos. Então, fico por aqui. Forte abraço a todos, tamo juntos e valeu.